Oi, pessoal. Hoje, dia 14 de julho, aquele livro que eu disse que era das férias, aquele livro fácil para todo mundo ter um intervalo de. Como é que fala? Um intervalo criativo durante as férias que não existiram, nem o livro se revelou esse livro tão fácil de digerir. Gisela, eu estou vendo você assim, tá? Então, assim, se você não se importar. Agora deu certo. Eu sei que para ver a gente é melhor do outro lado, né? Mas aí eu vejo você invertida. Bom, pessoal, eu acho que assim, essa semana, não sei se porque eu escolhi quatro para que vocês lessem, eu não sei se é porque tem mais ensaios, mas ensaios mais curtos, então isso também faz com que a leitura seja mais fácil. Eu também não sei se é o nível de relacionamento de Calvino com esses autores que fizeram com que ele tornasse isso um pouco mais claro. Eu não li nenhum dos livros que estão descritos nesses ensaios, mas desejei ler todos eles. Então, assim, é curioso porque. E sempre que a gente fala em condição humana, observações psicológicas, eu já me encontro, né? Eu já me encontro em tudo isso que diz respeito, eu chamo de livros existenciais, né? Por exemplo, Crime e Castigo, Dostoiévski, Tolstói, são textos. A literatura russa, para mim, ela me mexe profundamente, ainda que eles não estejam falando objetivamente sobre um tema psicológico, mas toda a narrativa ela circula dentro de tudo isso. E quando o Calvino descreve Dickens, ele diz assim: olha, todas as descrições, todos os detalhes da narrativa tem uma função. E acho que isso é muito especial. Essa semana a gente perdeu Milan Kundera e A Insustentável Leveza do Ser, A Imortalidade, um livro que a gente vai ler aqui, que é A Ignorância, né? E assim, escolhi porque não li ainda e queria muito dividir isso com vocês. Mas é um autor que também tem uma simplicidade no descrever que faz com que a gente também viaje é, nesse universo da narrativa e percebe o quanto de tudo, dessa simplicidade no narrar e do nível de detalhamento simples, faz com que a gente se conecte e sinta esses textos de uma maneira muito mais profunda, sabe? É como se eles não precisassem mostrar sofisticação por uma narrativa complexa. Ele pode narrar fatos simples com simplicidade. E acho que tem um pouco disso aqui quando a gente pensa em próprio Balzac descrevendo a cidade romanesca, né, que é Paris, assim como nas situações narradas pelo próprio Dickens, naquele pescador de cadáveres, e acho que isso faz com que eu, pelo menos é um descritivo, ainda que eu não tenha lido, faz com que eu me entusiasme a ler. O que eu fiz essa semana? Porque, assim, a vida é muito cíclica e tudo quem faz aqui nesse clube de leitura sou eu quem faço. Sou eu quem executo. Então, não tenho uma equipe aqui pensando o que vai ser dito para vocês, menos ainda alguém, deixa eu me destacar aqui, menos ainda alguém escrevendo um roteiro para mim. Aqui é tudo pensado por mim e dentro da minha agenda vai tudo acontecendo. Então, o que vocês vão sentir muito aqui no clube é que vai ter uma semana que vou ter um áudio, na outra semana vai ter um outro jeito, na outra vai ter um handout, e eu não vou prometer uma coisa específica, porque daí eu vou ter que criar um modelo industrial e eu não gostaria de fazer isso. Mas essa semana, o que eu fiz no Padlet de vocês? Eu escrevi agora, finalizei dois, pelo menos, que é um pouco do que eu vou falar aqui, sobre Balzac. Eu não sei se vocês puderem abrir, vai ser legal, porque vai servir como um handout, mas é mais ou menos um guia desse encontro, sabe? Então eu resolvi, primeiro porque para mim é interessante explorar o autor. Nunca li livros, textos de Balzac, li muitos trechos, mas nunca li um livro todo, e me provocou esse interesse. Quando eu falei para vocês no WhatsApp que eu gostaria de ler esses autores, é porque eles são tão conhecidos para nós em nome, a gente nunca enfrentou um livro. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram, já enfrentou um livro deles, mas eles, Balzac, não tem como não pensar em Balzac, mas assim, qualquer pessoa no mundo sabe quem é. Mas eu acho que é a história dos clássicos que Calvino diz no início, né? O autor, às vezes, você vai reler Balzac.
Por exemplo, a mulher de 30 anos, é provável que quando a gente se conecte com esse livro, a gente sinta uma boa parte dos anos em que se falou sobre a descrição das mulheres de 30, que no passado as mulheres de 30 já eram as mulheres talvez de 60 anos de hoje. As mulheres de 30 não são mais aquelas de 2 séculos atrás. Mas assim, a gente já ouviu tanto falar de mulheres balzaquianas que a gente parece que já leu alguma coisa a respeito. E na verdade a gente tem um conhecimento popular que se aderiu à nossa cultura, mas que a gente nunca se aprofundou. E os clássicos têm esse poder de quando a gente se fosse encontrar com esses textos, ter a sensação de já ter lido, né? Ou encontrar a solução, a sensação de ter lido esses textos, tá? Bom, então assim, eu fiz isso no handout de hoje e vou explorar e vou concluir para os 4 artigos que eu me propus a fazer essa semana, porque eu acho que é uma maneira de vocês terem áudio, texto, handout, tudo que puder aí nesse mix, tá? Então não se assustem se tiver coisas diferentes e nem me punam caso eu prometa alguma coisa e não cumpra nesse sentido, de outra entrega além do encontro. É sempre aquilo que me faz criar um espaço além da leitura para gerar um conteúdo adicional que serve para mim, em termos de construção, e serve para vocês também, que eu tenho certeza que se vocês lerem não deu tempo de fazer revisão de, de redação, então se vocês encontrarem algum erro de digitação, por favor, me perdoem, me sinalizem e eu consigo corrigir. Acabei de encontrar um aqui. Mas, enfim, essa semana ela foi especial por isso, porque eu acho que a gente estava num momento de trava, e essa trava precisava ser superada. Um outro ponto que eu quero deixá-los tranquilos é de que, repito, que esse livro é um livro com ensaios independentes, então eles podem ser lidos ao longo da vida. Então, por exemplo, eu não consegui acompanhar o cronograma. Escolhe 3 ou 4 com autores que você gostaria de se conectar, que está dentro daquele cronograma, e leia. E todos os demais, se um dia você encontrar com eles pelo caminho, você vai saber que eles estão ali e Calvino pode ajudar você nesse início, como se fosse uma espécie de prefácio ou introdução ao texto que você vai ler. Então não existe nenhum constrangimento em ser um livro de que a gente não consiga cumprir o cronograma, porque é um cronograma que vai. Não, eu acho que ele é esse grupo de ensaios intencionalmente para que, se a gente conseguir ler todos, ótimo. Se a gente conseguir ler por seleção, ótimo. E se a gente puder ler um ou outro e saber que ali estão vários clássicos que a gente pode visitar como uma espécie de anúncio do que a gente tem interesse de ler, vai lá e consulta. Eu fui na livraria e vi um livro de Dickens. A gente conversou sobre Charles Dickens, mas o que o Calvino escolheu foi o amigo comum. Putz, não tem mais tradução. Então, assim, vai existir outras coisas, mas pelo menos a gente ganha alguma familiaridade. Então, eu acho que eu não fiz antes uma seleção, porque eu acho que o drama vai sempre aumentando na terceira semana. O drama para ler o livro. Porque a vida vai atropelando, os compromissos vão atropelando uma agenda que parece facilmente remanejada, o que faz com que a gente acabe deixando de lado. Tem alguém no grupo pedindo o link do Padlet. Deixa eu mandar aqui, ou se alguém puder mandar, é já num clube exclusivo, tá? Eu acho que o que tá lá não tá adicionado. Esse aqui, eu não deu tempo eu migrar para lá. Ainda é o link copiar. Copiar e colar. Pronto. Resolvido. Vamos lá, pessoal. Eu acho que o primeiro é pela ordem, não dos advogados, né? Nem pela ordem do. É pela ordem do caminho. Eu acho que a gente vai falar de Honoré Balzac, com o perdão da ausência do meu francês. Se fosse italiano, eu ia falar italiano, mas que eu sei falar italiano um pouquinho, não suficiente para bater um papo aqui com a Lilian, mas suficiente para me virar. Mas Balzac é esse autor francês, nascido em 1799, né? E que está aqui, se vocês quiserem seguir pelo Padlet, ele vai ser meu guia, e famoso por essas observações psicológicas. E acho que essas observações psicológicas, para mim, fazem todo sentido.
E um dos pontos que são interessantes é que o Balzac, dentro desse universo de observações psicológicas, ele é um dos autores que está preocupado com a condição humana, com a natureza humana. Por isso que ele é também chamado, ele não quer mais descrições da vida, dos problemas sociais, como se fossem textos sociológicos, ou que romances que trouxessem só uma expressão cultural. Ele queria ir um pouquinho além. E ir um pouquinho além significava se opor ao neoclassicismo, se opor de certa forma, não se opor, mas se insurgir a partir do romantismo e tentar, nesse realismo, construir uma narrativa que seja mais próxima da condição humana. Isso não significa que, ao se dispor a ser um autor realista, ele não descreva as condições sociais. Não é sobre isso. Não é viver, é ter um romance completamente psicológico. Não é sobre isso. É sobre a preocupação e o enfoque de alcançar condições mais profundas da natureza humana. A gente vai perceber, por exemplo, em Dickens, que não é um problema quando a gente não é um problema de mostrar as maldades da sociedade, mas o que há de maldade dentro da natureza do homem. Então, acho que esses pontos são interessantes, mas aí você vai dizer, Charles Dickens não era realista. Do todo, ele não era considerado um grande realista. Mas ele está ali dentro de um cenário, dentro desse texto que foi escolhido por Calvino, dentro, assim, nesse universo, né? E eu acho que os autores, e eu não sei porquê, mas essa sequência traz exatamente os tipos de texto que eu gosto de ler, que é o quanto de profundidade ele traz na forma de introspecção. O quanto que nós, leitores, quando lemos determinados textos, nos conectamos conosco, com o nosso espírito, com a nossa alma, com as nossas necessidades, com a nossa angústia, com as mazelas da vida. A gente estava falando no grupo essa semana sobre a sociedade do cansaço, sociedade líquida, e os problemas que são viver na nossa sociedade atual, e o quanto que a gente acaba. Tá tudo tão dramático, né? Black Mirror, a série, e todo mundo tão atordoado com tudo isso, com a vida que a gente está tendo hoje, sendo 100% vigiado, sem privacidade, desejando essa vigília e essa vigilância, né? E de algum modo a gente começa a se angustiar, né? A trazer aquilo para dentro de nós. Às vezes a gente precisa até de uma pausa para parar de se ver tanto em determinadas circunstâncias. Claro que eu estou tratando de textos mais contemporâneos, mas a pauta da discussão do grupo do WhatsApp essa semana foi justamente essa, né? Eu parei de ler, por exemplo, Byung-Chul Han sobre Sociedade do Cansaço, da Transparência, porque eu já estava começando a me sentir um monstrinho, né? Eu falei, tem coisas que a gente presta atenção mais, a gente vai lá numa noção de comportamento, na ação dopamina faz com que a gente perceba esse toque em determinadas coisas. Mas quando a gente lê muito sobre determinadas circunstâncias, você meio que começa a se ficar meio em pânico, né? Enfim. Mas voltando a Balzac. O Balzac a gente conhece, pelo menos eu, Flávia, apesar, e aí eu vou confessar minha absoluta ignorância em relação ao autor, eu conheço o Balzac pela expressão a mulher balzaquiana. Assim, sorry, desculpem os mais cultos, mas assim, eu sempre tive Balzac na minha mente, sempre que eu soube que ele era um autor francês, nunca li, mas um dos livros mais conhecidos é A Mulher dos 30 Anos. E é ele que, dentro, pelo menos, da minha geração e daquilo que a gente tinha quando eu era criança, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou estar aos 30 anos? Como será que eu, aos 15, achava que aos 30 eu já tinha que ter casado, ter escritório, ter dinheiro, ter filhos, e a pressão era absoluta. Eu lembro que com 24 anos, o meu pai já pensava, eu sem namorado naquele momento, ele disse assim, filha, você precisa congelar ovos? Você precisa se preocupar, porque senão você vai ficar para titia. E eu tinha um apelido, né, na escola, os meninos, como eu não era uma menina muito namoradeira, eles me chamavam de Vitalina. Vitalina é a mulher que fica para titia, né, que tem lá no vocabulário. Então, tinham várias coisas que as meninas carregavam e que vinha de uma geração anterior, de gerações anteriores, de que várias circunstâncias, né, do casado, do estar velha aos 30. Hoje, chegando nos 40, eu me sinto aos 18, né? Então, assim, Balzac estava completamente errado, e acho que a gente tem que ler Balzac para dizer assim, cara, você não tem noção do que está acontecendo agora. Se você tivesse nascido agora, você tinha mudado tudo isso.
O fato é que Balzac era um grande fanfarrão, né? Ele era um gastador. Então, ele tinha muitas dívidas. E ele tinha esse talento para escrever. Se vocês fizerem o Google das imagens dele, ele é uma imagem bem bizarra, né? Ele é assim, tem umas imagens dele que são muito engraçadas. Porque ele parece uma figura muito curiosa, vai, muito curiosa. E ele era muito endividado. Então, ali, por volta de 1830, ele começou a escrever. Você vê aqui que se ele morreu em 1850, ele teve 20 e poucos anos de, de produção literária, né? E ele, quando começou a escrever, em 1980, 1832, 30 e 30, enfim, diante, ele começou a escrever para poder pagar as contas, porque ele precisava pagar as dívidas. E esses livros todos vêm nessa fase, né? Então, eu até coloquei uma fotozinha dele, porque às vezes a gente nem sabe, a gente nem consegue representar o rosto de um determinado autor. E por isso que às vezes a gente acha que o autor nem existe, né? O autor é só um livro. Isso aconteceu com os meus professores, né? Quando eu morava em Maceió e estudava vários textos de livro de direito tributário, e eu achava que eles eram todos uma biblioteca, né? Eles não se personificavam. E esses autores são um pouco de tudo isso. Por isso que eu adoro biografias. Adoro conhecer um pouquinho daquilo que era a figura, sabe? A da Hannah Arendt é assim, eu chorei no final, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que ler aquela biografia de novo da Hannah, e ano que vem tem que ter um livro dela. Eu queria ler Os Tempos Sombrios. Mas, enfim, eu tô aqui. Essa semana eu tô profundamente emocionada. Vocês também não me ligam, eu já tô cantando Livre Estou. Eu tô toda Frozen, sabe? Tá um negócio assim, bem caótico. Então, se eu misturar aqui várias coisas, não se constranjam. Bom, então a gente conhece ele justamente por essa linha, por várias citações, com um clássico que fala mundialmente. Balzac sempre foi muito lido na França. E por incrível que pareça, Charles Dickens, o próprio autor Italo Calvino, diz que a Itália sempre leu muito Charles Dickens, embora seja um autor inglês, né? E isso faz com que a gente também perceba a magnitude, mesmo num tempo de comunicação analógica, né? E isso conversa também um pouquinho quando a gente vai falar de Dickens e perceber que ele escreveu o livro junto com Dostoiévski, Crime e Castigo, esse O Amigo Comum, o Our Mutual Friends. Ele foi escrito no mesmo momento, praticamente, mas eles não teriam condições de terem lido um livro do outro. Ou pelo menos Dostoiévski não teria condição de ter lido, porque o livro do Dickens foi escrito um ano antes, ou pelo menos estava ali bem contemporâneo, porque numa era de. 2 horas. Lá só vai estar pronto 2 horas. Então não adianta. Vamos multar a Bárbara. Bárbara, vou deixar você no mudo. Foi. Mas, enfim, numa época de informações impressas, esse livro aqui que a gente vai falar, que é o Ferragus, que é a história dos 13, né? São 3 livros, eles eram escritos em folhetins, ele não era em revistas impressas, em que o compromisso é como se ele fosse uma espécie de colunista. O compromisso era, ele tinha uma agenda, ele tinha que escrever e mandar para a redação para imprimir, para aquelas prensas lá, de alguma maneira, de algum jeito que saía no passado, né? Eu não sei de quando surgiram as impressoras ou aquelas prensas, mas para mim era do início da década do século passado, mas parece que não, né? Como eles saíam, eu não sei exatamente. Acho que isso aflora até esse interesse em saber como essas revistas circulavam em 1830, porque a gente está falando de 200 anos atrás. Como que isso acontecia, né? Como que eram impressos? Qual era o volume de entrega desses papéis? Como que esses críticos conseguiam acompanhar, né? E tudo isso faz com que a gente tenha curiosidade também em relação a isso. Por isso que determinados autores exigem de nós que a gente tenha um ensaio e todos os insights relacionados a ele a gente comece a pesquisar para se conectar um pouco mais com essa ideia. Mas o que eu acho que a gente pode fazer é depois a gente fazer uma eleição daqueles ensaios que mais chamaram a atenção nossa, para a gente incluir 1 ou 2 clássicos para a gente ler aqui no clube. Aqueles que, no final, os que a gente conseguiu ler, mais tocou cada um de nós, né? Então, esse texto aqui do Ferragus, ele é parte da História dos 13, que é uma trilogia.
e ele foi escrito assim. Então, no início, o Balzac escreveu ele escreveu um prefácio para a revista, eu não sei o nome da revista especificamente, teria que abrir o livro, mas ele escreveu esse prefácio, essa introdução, e depois ele não conseguiu entregar a primeira versão, e daí, quando ele escreveu e realizou o que ele precisava escrever, o que ele escreveu não tinha mais nada a ver com aquele prefácio e introdução. Não é à toa que, dentro de um rito comum, não se escreve a introdução antes de ter o livro pronto, por mais contraditório que isso possa parecer. Por quê? É igual a introdução de TCC. Então, assim, você faz um sumário, ou de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, você faz um sumário, porque aquilo ali é um roteiro do que você pretende seguir. Mas começar pela introdução é um dos maiores erros, porque a introdução precisa conversar com o autor e ser aquele convite de leitura. Então, na medida em que a introdução não consegue dizer para você minimamente o que você vai encontrar pela frente, e se a gente só conhece o caminho, Revue de Paris, é isso? Alguém escreveu no comentário. Se alguém quiser pronunciar em Paris, ou em francês, eu vou adorar. Mas o Revue de Paris. Mas, enfim, ele escreveu a introdução e naturalmente deu errado. Ninguém contou para ele que ele não ia conseguir contar uma história de frente para trás, de trás para frente, né? Então, ele precisava escrever tudo para seguir adiante. E o que acontece com esse texto é que, de fato, eu até coloquei para vocês, não sei se vocês viram aqui, deixa eu juntar aqui. Eu coloquei duas passagens de Balzac, eu vou inverter a ordem. Veja se já atualizou para vocês. Bom, eu vou seguir, vocês vão olhar o Padley, mas eu acabei de inverter a ordem porque tinha ficado para baixo, tá? Vamos lá. Ele foi o chamado fundador do realismo, né, em que ele fugia ou tentava reagir um pouco ao neoclassicismo e romantismo. Lembrando que quando a gente fala em romantismo, neoclassicismo, realismo, a gente está falando de movimentos artísticos literários que se manifestam em todas as áreas artísticas. Então a gente vê reflexos na arte, a gente vê reflexos na literatura, a gente vê reflexos também nos costumes de uma determinada época. A gente, quando olha, por exemplo, para 1922, Semana de Arte Moderna, e vê um pouco daquilo, tudo que foi produzido em um determinado período histórico, a gente começa a perceber os vários pontos de intersecção. E isso não se revela somente no movimento artístico-literário. Quem estuda direito, quem estuda ciências humanas, vê um reflexo na filosofia, vê um reflexo no direito, porque ele também é um reflexo do movimento que a sociedade está vivendo, um movimento social de transformação e de necessidades. Então, a gente vive sempre ciclos artísticos desses movimentos. Então, às vezes, quando a gente abre demais para o realismo, a gente tem um movimento também de recuo, a gente recua um pouquinho e fica aí tentando encontrar essa calibração perfeita, né? Ou pelo menos a calibração mais próxima dos anseios da sociedade. Diferente de outros sistemas culturais, como o direito, ou objetos culturais, em que a gente precisa acompanhar a dinâmica, a literatura ela vai se produzindo de uma maneira muito mais fluida e veloz, porque tem várias pessoas pensando e colocando isso no domínio público. É diferente de todas as outras circunstâncias que exigem uma inserção de uma burocracia, de um controle, de um processo. Por isso que tem a literatura como movia a arte, como um movimento de uma época, consegue revelar muito mais rápido essas reações, né? E esse momento, isso faz com que a gente perceba. Por exemplo, estudando no ano passado, nos anos que se passaram, o que aconteceu com o direito ali na primeira metade do século passado, a gente vê o quanto o positivismo está vinculado com o movimento histórico, que está vinculado com o movimento de pós-guerra, naturalmente no movimento literário, enfim, tudo isso na arte, na beleza, no que é a simbologia da beleza e tudo mais. Mas, enfim, tem reflexos em todas as áreas. E o que a gente vai fazer no realismo é justo aquilo que eu indiquei no início, que é estudar um pouco mais a condição humana, como que a vida se retrata e de que maneira a gente consegue viver os problemas, viver os costumes, que estão todos vinculados a essa condição em que o homem vive. Então, tem classes sociais, tem as mazelas do bom e do mal, tem tudo isso que a gente já conhece, mas com um fundo que retrata muito mais essa subjetividade, eu acho, né? Ou que mostra um pouco mais dessa versão do homem. Aí você vai dizer, Flávia, mas não tem nada a ver, não tem nada disso escrito nesse ensaio. Mas isso é tudo que desperta conhecer o ensaio. Por isso que a minha abordagem aqui não é uma estrutura do que Calvino indicou.
porque isso serve muito para outros tipos de texto, mas situar a gente nesse texto, nesse ensaio, fazendo com que a gente alcance um pouco mais de... E assim passa meia hora, entendeu? Assim a gente precisava de um dia inteiro, sabe? Mas enfim. Balzac, ele influenciou, sendo aí um autor nascido em 99, 1799, morreu em 1850, com uma produção literária ativa a partir de 1830, ele, ele influenciou vários autores a partir de 1950, fácil, né? Então, assim, os autores mais jovens, que nasceram um pouco depois dele, já conheciam, né? Eles já nasceram de algum modo, ou quando chegaram numa fase um pouco mais madura, já leram. Então, a gente tem influência de Balzac em autores de todas as dimensões. Eu coloquei aqui Proust, Émile Zola, o próprio Charles Dickens, Dostoiévski, Flaubert, Henry James, Machado de Assis, Castelo Branco e o próprio Italo Calvino. E a gente sabe que é assim, né? Eu postei hoje na Lousa uma arte sobre Ítalo Calvino e o quanto ele mostra, e ele falou nesse artigo inicial aqui, que esses livros foram necessários para que ele conseguisse encontrar ele como autor, né? Porque se você até define como você quer escrever, sobre o que você quer escrever, quais as dimensões daquilo que você quer escrever. E quando vocês clicarem nesses links aqui, vai direto para o Wikipédia, tá? Ou Wikipedia, para saber um pouco mais sobre os autores. Então, nesse livro do Calvino, esse ensaio que ele escreveu, ele traz o Ferragus, que é um dos textos da História dos 13, que traz essa história de uma sociedade secreta. Quantos de nós não vivem a fantasia de uma sociedade secreta? Tem um livro que é muito, que eu acho que muitos de nós já vimos, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é aquela coisa do ritual, que o adolescente, o jovem e os adultos também se envolvem com aquele mistério. E tem tantas outras coisas que envolvem o, a noção popular da cultura, das fantasias, da existência de um grupo, de uma seita. Quantas de nós não percebi? Acho que é por isso que algumas trilogias mais modernas fazem tanto sucesso, como Crepúsculo, como. Eu nem sei mais, fazia sucesso, né? Porque eu também estou ficando meio. Já passei da mulher de Balzac, né? Mas não no sentido que ele dizia, ou pelo menos aparentemente dizia. Mas assim, é como se tudo isso, essas seitas secretas, ganhem uma popularidade, acho que ainda hoje, né, no nosso imaginário. E por isso que ele fez tanto sucesso naquele momento, escrevendo para os folhetins parisienses, né? O enfoque de Calvino aqui não é a sociedade secreta, não são os personagens distintos dessa história, não é como tudo se entrelaça, mas como a cidade aparece dentro desse fundo, como que a cidade ela se revela como um personagem, uma personagem que é como se ela tivesse vida, é como se ela fosse a linguagem, é como se Paris fosse esse organismo vivo que mexia com as pessoas, né? Que mexe com a gente. Eu não sei vocês, eu não sei quantos de vocês já visitaram, quantos já visitaram Paris, mas as cidades que não são 100% urbanizadas no mundo antigo, eu estou aqui me caindo, parece que estou no sofá, né? Que eu vou me acomodando, me sentindo tão à vontade que daqui a pouco eu estou aqui. Mas, assim, Paris, por aquela geografia, por tudo aquilo que a gente conhece hoje, ela tem uma cara, um ar lúdico, um ar histórico, algo que a gente consegue enxergar o céu, né? E quando ele falou aqui que é como se fosse Balzac se impressionava com o poema topográfico, a topografia de Paris, aquela estrutura que parece que a gente, por exemplo, se chama a cidade do romance. Não tem como você chegar em Paris e você não sentir uma emoção, alguma coisa interna do que se passou por todas aquelas circunstâncias. Mesmo quem nunca foi, vendo imagens, não é pela Torre Eiffel, esquece a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é uma estrutura metálica do século passado, mas assim, que não conta a história, conta todos aqueles prédios homogêneos, aquela cidade baixa,
aquela cidade que se conecta, né? Aquele rio que percorre ali aquele caminho com várias pontes que dão acesso, as luminárias ou candelabros, que no passado eram candelabros, hoje já são iluminação pública, mas com aquele fetiche de luminárias que contam também a história de tudo aquilo, né? Quando ele conta essa história dos 13, o que impressiona ele é como Paris é contada. E acho que é isso que me mexeu. Eu li um livro do Eros Grau, que ele fala sobre o bairro que ele tem um apartamento, que é Paris Saint-Germain, ó, Saint-Germain-des-Prés, né? E assim, não é um clássico, mas assim, ele conta a história dele ali dentro daquele bairro com uma propriedade de quem conhece aquelas ruas, sabe? De quem percorreu aquelas ruas, de quem frequentou aqueles bares. Não é alguma coisa que você fantasiou e construiu, é alguém que transmite essa vivência, né? Então não tem como você terminar aquele livro e não ter vontade de viajar para Paris. Nesse caso aqui de Balzac, é muito mais assim. Não estou falando que vocês precisam ler esse livro, tá? Eu estou dando a última reflexão, o último livro que eu li que descrevia Paris. Porque o autor diz que, na verdade, a história dos 13, o Calvino, né? Ele diz que a história dos 13 é uma espécie de um atlas do continente Paris. E ele vai descrevendo aquela estrutura com essa minúcia. E a minúcia da descrição é da mulher pelos corredores, de ruas e que está se protegendo de uma violência. É uma sátira quanto ao crescimento imobiliário tão veloz do que está acontecendo. É uma classificação dos vagabundos que vivem na cidade e que também é o que a gente sabe, né? O que a gente encontra. É uma descrição meio que das coisas mais simples que a gente evidencia pela rua, mas que eles simplesmente são detalhes que fotografam aquela cidade. E acho que é por isso que o tema do artigo é a cidade romance em Balzac. Né? A cidade romance, não pelo romance romântico que a gente imagina como uma variação desses movimentos, né? Da forma que os textos são redigidos, mas uma cidade que é uma personagem, uma cidade que faz parte desse ritual. Aí você pensa E claro que tudo gira em torno dessa sociedade secreta, mas que é assim, é como se pela descrição de Calvino, a cidade fosse monstruosa, um grande crustáceo, em que as pessoas que ali habitam e que ali vivem e percorrem são como se fossem articulações motoras desse grande crustáceo, né? E quando você enxerga uma cidade, por exemplo, se você. E aí eu fiquei pensando e refletindo, quando, por exemplo, a gente está sobrevoando uma determinada cidade, quando a gente está pousando em Congonhas, por exemplo, a gente nunca imagina as pessoas como o elemento principal daquilo. É como se nós fôssemos ocupantes daquele lugar. É como se fosse um formigueiro em que ele faz um buraco na terra e as formigas ali convivem, fazendo uma casinha, uma cozinha, uma cama. Quantas vezes eu não imaginei como que é um formigueiro por dentro, onde que a rainha senta, né? Então, assim, parece uma grande bobagem lúdica, mas a gente não consegue olhar São Paulo descendo em Congonhas como se ela fosse uma sociedade. A gente consegue ver uma estrutura que habita um monte de serzinhos invisíveis, porque dali do céu a gente é micropartículas, habitando casas coloridas com janelas que se acendem e se apagam, né? Pessoas que transitam num vídeo com velocidade, é como se a gente fosse uma unidade motora dentro desse grande estrutura que é essa topografia que a gente vive, né? Você vê, arrepia isso aqui, eu não consigo contar sem ficar arrepiada. Eu vou até me gravar. Ah, não, já estou sendo gravada, né? Porque se um dia eu quiser escrever um livro, eu vou dizer assim, putz, lembra daquela história que eu descrevi para usar em congresso? Espera aí que eu vou escrever uma. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos voltar aqui, senão eu vou ser demitida. Vai dizer assim, ó, achamos justos, porque esse fulano aqui vai ser demitido. Mas é isso, então assim, quando a gente lê esse texto, e aí ele escolheu Ferragus, né, dentro dessa trilogia, é, que é composta por Ferragus, a Duquesa de Languet, eu não sei como é que pronuncia, e a Menina dos Olhos de Ouro, né? Tem esse livro em português, tem ele no Kindle, eu deixei o link também para vocês aqui no
Quem tem Kindle Unlimited, tem vários deles no ilimitado, então, assim, dá para ler, porque tem muitos outros, por exemplo, como o Amigo Comum, que não tem uma tradução. A última tradução em português era de 2015, está esgotada. Se a gente for no sebo, vai custar R$ 600. Então, é alguma coisa que não faz sentido. Mas no Kindle, esses clássicos existem lá, naquelas versões ilimitadas, tá? E aí eu deixei o link no Padlet para facilitar. Bom, mas é isso. Eu acho que para falar de um ensaio curto, em pouco tempo, eu extrapolei tudo que eu podia, né? Então, eu acho que faz sentido agora a gente falar um pouquinho. É, os textos todos que foram escritos aqui, tem sempre uma pitada daquilo que já foi lido, tem trechos que foram reproduzidos. Então, assim, aquilo que vocês podem pesquisar ou acessar, eu indiquei onde está. Então, por exemplo, o trecho da descrição do livro está na Amazon, na própria descrição do livro eu recortei e colei para ficar um pouco mais bonito, mais ilustrado, né? O Padlet, não ficar aquela coisa tão textual. Sobre Charles Dickens, a gente tem aí um homem nascido em 1812, então ele nasceu 13 anos depois de Balzac. Então, isso significa que, de algum modo, ele vem com Balzac, que já tinha 13 anos, que poucos anos depois já começou a escrever. Então, Dickens já tem uma chance maior, ainda que esteja na Inglaterra, de ser influenciado por Balzac. Então, essa questão da idade também interfere no momento que ele nasceu. Ele nasceu em Portmoa. Se a gente for pensar em português, a gente pode chamar de Portmoa, que é uma cidade portuária em Hampshire, na Inglaterra. Ele é um dos autores mais lidos e mais famosos, né, da era vitoriana e que seguiu com a gente ainda quem não conhece as histórias de Charles Dickens. Ainda que, ou pelo menos, conhece alguma coisa dele, ainda que não tenha lido. Eu nunca li Charles Dickens, mas... E fica aqui a minha confissão com a chancela de Calvino de que a gente pode dizer que não leu, porque não há nenhuma vergonha nisso, porque tem muita coisa que ninguém é capaz de ler tudo. Não precisa se constranger. E ele escolheu justamente esse amigo comum, o Our Mutual Friends. Também deixei aqui para vocês o livro. Esse só tem em inglês, essa tradução em português está completamente esgotada. Então, mas eu deixei o link aqui, caso alguém queira ver. Né? Esse ensaio do Calvino foi escrito em 1982, então eu nem tinha nascido, e ele já estava ali tentando desbravar um pouquinho do que foi esse texto, né? Dickens, pelo que eu consegui entender, ele tinha, sim, uma profundidade nos seus textos, ele escrevia também com esse cunho de observações psicológicas, mas ele não tinha dentro dele aquela raiz do movimento realista. Vale lembrar que quando a gente falou em Balzac como esse fundador do realismo, a gente precisa só corrigir, ou pelo menos relembrar, que essa formação teórica do realismo, ele tem a primeira base teórica lá em Poética, em Mimeses de Aristóteles. Então, não é alguma coisa que surgiu com Balzac. A sensação que eu tenho é que os gregos já sabiam de tudo, a gente é que está quebrando a cabeça à toa. Mas a gente vai dando outros nomes, vai dando outras características, mas eles já tinham dito tudo que a gente precisava saber. E eu ouvi isso de algum autor esses dias que disseram assim, eu resolvi começar, eu também não sei se eu já falei isso aqui, tá? Se eu falei, me perdoem, porque não tem nenhum diagnóstico, mas eu esqueço de algo que se eu já falei, para quem eu falei, quantas vezes eu falei. Mas eu ouvi que, assim, olha, eu resolvi começar pelos autores mais novos, mais contemporâneos, e na verdade eu perdi meu tempo, porque quando eu fiz o movimento contrário e cheguei nos gregos, eles já tinham dito tudo e muito mais e melhor do que os outros disseram. Então, meu Deus, por que não começar pelo começo? E acho que isso conversa muito do por que não começar a enfrentar os clássicos, né? E não ter que ler alguém que foi influenciado por Dickens, que por sua vez já foi influenciado por ele para poder tentar entender o que ele teria dito, né? Então, por que não enfrentar tudo isso? E daí ele traz sim um aparato de quem está preocupado também com essa preocupação e essa análise da sociedade, mas só que não com um cunho absolutamente profundo em termos da natureza humana, embora ele traga isso, traga todas essas observações psicológicas. Esse, por incrível que pareça, é o último livro que ele... É o penúltimo romance dele, mas o último que ele concluiu. E eu também tenho a sensação de que quando a gente lê textos
de autores, já na fase deles mais madura, é assim, também não tem erro, né? Como encontrar o clássico? Não leia o primeiro. Não leia o primeiro livro que aquele autor escreveu. Leia os últimos que ele escreveu antes de morrer. E por quê? Porque existe uma liberdade literária absurda. Lendo, por exemplo, O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, gente, ele é tão verdadeiro naquele negócio, ele fala tão verdade, assim, tantas verdades, que se ele falasse hoje, ele ia ser cancelado, ele ia ter extraditado, preso pelo Supremo, ia ser, assim, um escândalo. Mas aquele livro, O Crepúsculo dos Ídolos, é um dos últimos 5 livros que ele escreveu, 5 livros pequenos, antes dele perder a sanidade mental. Também não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Mas, assim, eu chamo ele de corajoso nesses livros do final da vida, nesses livros em que ele já viveu e já está escrevendo aquilo que ele gosta, aquilo com o qual ele se identifica, as reflexões já são de uma pessoa madura. Então, eu acho que, de algum modo, quando Calvino escolhe esses livros últimos, ele também está envolvido com encontrar o autor no auge da sua maturidade. Eu, por exemplo, nem eu tenho coragem de ler o que eu já escrevi 10 anos atrás, quiçá o que eu escrevi semana passada. Então, assim, por que eu leria Dickens adolescente, sabe? Por que que eu leria? Claro que não é o caso, por exemplo, desse livro de Ferragus, que ele escrevia para uma revista, tipo do caso de Balzac, né? Mas, assim, se a gente puder escolher um, por que não escolher aqueles do auge desses autores, né? E acho que isso para mim faz todo sentido. Mas a história conta de uma maneira muito macabra, né? Eu acho que começa de uma forma muito macabra nesse primeiro capítulo, e é um pouco do traço do Charles Dickens, né? Charles Dickens, pelo que eu consegui entender, ele entrega muito daquilo que é o lado ruim, o lado negro, o lado grotesco, fantasmagórico, no seu sentido das trevas, sabe? A sensação que eu tenho é que ele é um autor que traz essa personificação da maldade, né? Essas a pressão não, é o que o próprio Italo Calvino fala, né? E quando ele traz algum trecho sobre virtude, por exemplo, a gente até leva um susto, né? Quando ele tenta entrar um pouco mais em determinadas. Minha sala, só para mudar de assunto rapidinho, a minha sala fica, ela é poente, né? Então chega essa hora, a gente chega aqui com 8 graus, aí chega uma hora que você está derretendo, né? Tá numa sauninha. E aí o ar-condicionado você liga, ele não funciona, mas tudo bem, já já ele acorda. Ele deve estar ouvindo o nosso encontro e está concentrado, né? Daí, esse ensaio começa, e viu que eu só vou conseguir falar sobre dois, esse ensaio começa com esse homem que passa num barco pelos rios parisienses, recolhendo cadáveres suicidas. Então, são cadáveres que se suicidaram, né? Ou seja, pessoas que se jogaram, ou vítimas de assassinatos jogadas no rio. E ele faz isso com uma maneira muito. Vocês conseguem imaginar alguém passando com um barco e pescando pessoas mortas? É um negócio bem esquisito. Você talvez pararia aí, né? E pior, para quem é mãe, ele ainda levava a filha Angélica, que era uma mocinha que ia junto do barco, mas não tinha coragem de assistir aquela coleta. Aquela coleta tinha uma necessidade, porque ele, no final do dia, ele recolhia pessoas e levava para a polícia, para a delegacia, e recebia recompensas em relação a isso, porque dali surgia o corpo e algo para ser apurado, né, as condições. E junto com a apuração desse corpo, vinham as histórias por trás daquelas pessoas mortas. O que aconteceu com aquelas pessoas? Eu não sei vocês, mas quando eu estou em casa, no final de semana, na janela, na varanda, sentada, e começo a ver aqueles prédios, vocês conseguem imaginar que cada uma daquelas janelas é uma história? Que começa com pais, com família, com histórias de todas as. Cada uma daquelas janelas é um mundo diferente. E você fica pensando, meu Deus, o que será que se passa por aquelas casas? É como se fosse uma. Enfim, nas minhas viagens, acho que para todo mundo já deve ter pensado nisso, que é assim, você olha para aquelas janelas e fala, meu Deus, quantas histórias existem aqui? De casais, de crianças, de saúde, de doença, de morte, de vida, e de tantas coisas que acontecem como acontecem para nós, né? Exatamente isso, Gislane. E, e conhecer a vida por trás desses, desses corpos que vão surgindo, diz respeito também com o que se passa por trás das pessoas.
Aí tem até uma coisa meio Succession aqui, né? Porque, assim, morreu alguém que tinha uma herança, a herança vai para quem? Ou, no Succession eu não estou falando em termos de o homem, o dinheiro pelo dinheiro, né? Que é quando o dinheiro transforma essas relações. E aí começa a história do primeiro capítulo, que é desse jovem aí, John Harmon, que eu achei na internet, está aqui na Wikipedia, tá? Não foi nada que eu li o livro, vocês já sabem desde o princípio que isso aqui não é porque eu li. Mas eu fiquei curiosa, esse jovem, ele tinha regressado de Londres para pegar a herança dele, e se ele tivesse sobrevivido, ele teria que se casar com uma moça, aquela Bella Whiffer, que ele não conhecia, que era uma jovem mulher super mercenária, mas que ele nunca tinha conhecido. Mas aí, em vez disso, em vez de ele ter sobrevivido e casado, o dinheiro dele, da herança, foi para uma família de trabalhadores, que eram os Buffins. E as consequências, né, que tudo isso se espalhou por várias circunstâncias da sociedade. Então, aqui tem até um comentário de um crítico que, assim, é o dinheiro, 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 e o que o dinheiro pode fazer nas nossas vidas, né? E eu acho que, não porque eu queira contar a história do livro, mas eu queria trazer essa sensibilidade de ver que não era só um coletor. O que que é o amigo comum? O que é conhecer essa vida? E o Dickens, o que ele faz aqui? Ele personifica essas circunstâncias da sociedade, ele traz essa personificação da maldade, e o próprio Calvino diz aqui que cada detalhe descritivo tem uma função na narrativa, e ela é uma obra-prima porque ela representa a representação social das classes em conflito, rico, pobre, né, abastados, carentes, mas que tem o objetivo não de mostrar os males da sociedade, mas os males que contemplam o homem, né? Todo mundo tem um lado bom e ruim, todo mundo tem um lado bom e mal. Em algum momento, ninguém é bom a vida inteira. Ninguém faz o bem a vida inteira, porque às vezes um ato pode fazer mal para alguém sem que a gente tenha a intenção de maltratar alguém ou de fazer mal a alguém. Aqui eu acho que ele está muito mais preocupado com essas mazelas, em transpor tudo isso, né? E ele traz essa curiosidade do livro de Dostoiévski, que para mim Crime e Castigo é um dos textos mais sensacionais que eu já li. E eu li muito adolescente, então muito adolescente não, eu tinha entrado na faculdade já. Eu contabilizei que eu entrei em 2003 na faculdade, então tem 20 anos que eu me formei no vestibular e entrei na UFAL, então assim, eu estava ali comemorando os meus primeiros dias de universidade. E não sei porque eu falei isso também, tem nada a ver, né, com o assunto. Mas eu acho que conta um pouquinho desse. É porque eu li Dostoiévski, né? E foi aí que eu me apaixonei por Dostoiévski. Crime e Castigo é um super livro, e acho que a gente tem que ler. E ele é, sim, influenciado por Dickens. Muitos autores foram influenciados, o próprio Calvino foi influenciado. À medida em que ele escreveu a respeito, ele foi influenciado por esses autores. E essa história nebulosa do Amigo Comum conversa muito também com o que estava se passando pelo livro do Crime e Castigo. É como se fosse assim, parece que eles estavam vivendo no momento contemporâneo, vivenciando dramas muito parecidos, né? Os dois autores e aquilo que eles produziram nesses dois textos. Sem dúvida, eu quero ler esses dois livros que a gente narrou, tanto o Ferragus quanto o Amigo Comum, ainda que seja pelo Kindle, né? E são os dois que mexeram comigo. Tolstói já é um livro, eu não li dois Russardos, mas Tolstói já é um autor com o qual eu me identifico bastante. Já investiguei ele várias vezes, porque eu queria conhecer a história dele. A história dele é fantástica, principalmente quando eu fui. Eu estava lendo, é que eu não queria cometer a gafe de confundir o livro com o autor. Eu só estou conferindo aqui se o que eu vou falar é ele mesmo. É mais fácil escrever aqui. É ele mesmo. É Sonata Krautzer. Sonata Krautzer é um dos livros que eu li em que é um livro fininho, aquele livro carpaccio que você lê sem 100 páginas. Mas assim, você começa a ler, você não para mais. Depois que eu descobri que a sonata existia, né?
eu coloquei no YouTube e eu li o livro inteiro ouvindo a sonata. E foi, assim, foi muito especial ouvir. É como se a gente vivenciasse tudo isso, contasse aquela história. Eu recomendo que todos vocês leiam, né? E fui investigar também quem era ele, em que circunstâncias ele viveu, ele nasceu. Ele é nascido em 1828, o que sugere pra gente, vamos lá, se Balzac nasceu em 1799 e Dickens já é nascido em 1812, ele já é de 16 anos depois. Então, veja, quando Balzac começou a escrever, Tolstói estava nascendo. Então, é muito natural que ele seja influenciado, né? Tem muitos livros dele que são também considerados ficções realistas, e isso é importante porque a gente começa a se conectar. Tem um período histórico aqui. Esses autores nascidos no século XIX, eles já estão vivendo essa influência do realismo. Então, você já consegue, por exemplo, a partir dessa referência, entender qual que é a... Enfim, como se revela, né, como se revelam esses movimentos literários, né? Então, assim, pessoal, nesse encontro, que pontualmente eu gostaria de acontecer em 1 hora, eu queria que vocês lessem pelo menos 4 ensaios. Eu vi que vocês conseguiram ler mais que isso. Eu vou sugerir igualmente os 4 ensaios do próximo encontro, porque eu acho que isso facilita para esse direcionamento. Vocês sabem que sempre que a gente leu, assim, que eu escolho 4. Eu não consigo falar sobre 4, porque 1 hora é muito pouco, mas isso é meio que para fazer esse encontro é sempre um encontro de engajamento. É um encontro para que vocês me ouçam, para que vocês reflitam, para que vocês pensem um pouco mais, para que vocês vejam coisas que vocês não viram. Eu não consigo ver tudo isso quando eu leio da primeira vez. Então, quando eu vou escrever aqui no Padlet, ainda que eu tenha feito antes de me encontrar com vocês, eu comecei 20 minutos antes de começar a reunião. Depois a reunião acabou e eu fiquei aqui, eu nem almocei para conseguir redigir isso aqui para vocês. Mas assim, é nesse momento em que eu escrevo que eu também me conecto, sabe? Então, quem é do clube vai receber um caderninho, se não já recebeu o caderninho FHG, mas anotem os pontos principais. Se não quiserem escrever, criem um Padlet só para vocês. Cria esse mecanismo aqui que vocês podem acessar de qualquer lugar e vai criando meio que insights, links do que vocês viram, fazendo meio que um glossário daquilo que vocês estão lendo, para que vocês consigam encontrar isso depois. Então, tem essa plataforma Padlet, ela permite que você crie vários materiais gratuitos, você não precisa ter inscrição. Então, hoje eu uso o Padlet para minhas aulas de italiano, eu uso o Padlet para as minhas aulas de inglês, porque ali eu ponho pronome, eu ponho advérbio, eu ponho o vocabulário de habilhamento. Então, assim, sabe? Então, eu vou lá colocando tudo para eu me localizar e ele vira um ambiente super intuitivo em que você olha pelo celular. Então, se eu estiver vendo, se eu estiver viajando e estiver pensando no meu italiano, por exemplo, eu vou acessar meu pad, eu já sei como falar na loja, eu já sei como pedir meu café no restaurante, no hotel, porque tem um quadrinho para cada coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, não deixem isso, não deixem nem esses encontros presenciais passarem, ainda que vocês não estejam aqui, assistam depois no Hotmart. Esse e o próximo ainda vai estar lá no Padlet, mas que eu vou subir no YouTube, depois vai ficar exclusivamente no Hotmart, porque vai ser um conteúdo exclusivo para assinantes. Mas façam isso para que esses textos não fiquem sobrevoando, porque a gente lê 4 ensaios, você tem uma noção, se impacta quando você lê e você esquece dele. Então, esses encontros são aqueles encontros que sedimentam. Se vocês se encontram comigo, depois lerem o Padlet, isso também já vai se revelar de uma maneira melhor. Se vocês gostam só desse modelo, diz, Flávia, adorei que está escrito, melhor do que áudio. Gostei do áudio também, então quando não der para escrever, pode gravar áudio que a gente gosta. Então, vão me dizendo aquilo que vocês conseguem crescer junto comigo e a gente vai criando esses modelos alternativos que complementam esses encontros. Tá bom? Eu vou sugerir os 4 ensaios, já vou dizer isso para vocês hoje, porque a gente tem mais 2 semanas de textos, então tá quase no fim para a gente começar Kafka, Metamorfose. Então, ainda tem tempo da gente ler os ensaios, mas vamos seguindo adiante para a gente se empolgar com o próximo livro, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Bom compromisso. Quem não almoçou, almoce. Quem vai seguir trabalhando, bom trabalho. Não deixem de ler 15 minutos por dia, antes de dormir, na hora do almoço, no intervalo do cafezinho, enquanto espera o dentista. Sempre há um lugar em que a gente consegue se conectar, desde que a gente eleja como prioridade. Eu circulo com o meu livro da cozinha para o quarto dos meus filhos para o banheiro, do banheiro para a cozinha, e enquanto eu estiver durante o dia, eu tenho o livro embaixo do braço, porque vai surgir 5 minutos, vão surgir 5 minutos, que eu vou ler aquele famigerado. Até na praia eu estava com o meu Kindle por onde eu andava. Porque em alguns 5 minutos aparecem e isso me conecta com o compromisso que é essa construção de hábito, tá? Um ótimo dia, obrigada pelas mensagens, vou ler todas aqui e obrigada por terem vindo. Até o próximo encontro. Tem várias mensagens aqui. Adorei. Obrigada, pessoal.